Queridos, graça e paz, uma boa noite a todos. Eu gostaria que todos nós nos colocássemos de pé para fazermos a leitura de dois versos que se encontram na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Versos 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Neste instante, você pode curvar a sua fronte como uma ação reverente na presença do Santíssimo Deus e que também é gracioso e pronto para perdoar os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados ao Senhor, na certeza de que há perdão para a sua igreja. Entremos na presença do Senhor em oração. Pai, é com santo temor, é com santa reverência que em oração nos aproximamos de Ti. Isto pela mediação do Teu Filho Jesus Cristo. Nos aproximamos para novamente pedir perdão pelos nossos muitos pecados. O nosso coração ainda tem se inclinado ao engano, à idolatria, a tudo aquilo que é contra a Tua vontade. Temos falhado em cumprir a Tua lei, em andar à altura do chamado do Evangelho. Sim, Senhor, temos falhado. Admitimos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas. Não somos dignos de estar na Tua presença, de prestar culto a Ti. Mas por causa do sacrifício de Cristo, da propiciação pelos nossos pecados, do sangue derramado, da nova aliança, nós temos a certeza que o Senhor nos aceita, que o Senhor nos recebe, que o Senhor escuta a nossa oração, e que assim estamos numa relação íntima, numa comunhão contigo, na certeza de que os nossos pecados foram perdoados, estão sendo perdoados e serão perdoados. Ó Deus, é com esta certeza que queremos nos alegrar na Tua presença, porque Tu és Deus gracioso. Obrigado por Tua misericórdia que se renovou esta manhã e pelo Teu perdão que agora se renova em nossas vidas. Assim, Senhor, nós oramos no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode sentar. Gostaria de chamar o coral. Neste momento teremos a apresentação do nosso coral. O presbítero
Oi. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor, amém? Nós estamos no último domingo do mês de setembro, encerrando, né, as festividades de 25 anos dessa igreja. É algo maravilhoso, é algo importante para a vida da igreja, na vida da sociedade. 25 anos de igreja nesta comunidade. E por isso, com muita alegria, eu quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor, amém? É isso aí. E também, como ações de graças, o coral da Igreja Renascer coloca nesta noite, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, colocamos nas nossas vidas por 23 anos. A igreja com 25 anos, 2 anos depois, o coral surge com a primeira cantata de Natal. E por isso nós louvamos a Deus, porque até aqui Deus tem nos ajudado, nos abençoado. Iremos cantar 4 músicas que faz parte da história de cada irmão aqui, músicas que faz parte da história de uma igreja de 25 anos. Mas também iremos cantar algumas músicas que talvez não está dentro do repertório da igreja em termos de conhecimento, mas que a harmonia e a técnica possa levar a mensagem do Evangelho da Cruz aos vossos corações. Amém?
Oi. Nós iremos cantar essa última canção por nome de Oração. Eu peço a toda a igreja a poder refletir a mensagem que essa canção vai trazer nos nossos corações. Eu acredito que não é do conhecimento essa canção, mas ela vai trazer uma ideia muito importante para a nossa vida como cristão, por uma necessidade que é, como cristão que nós somos. Essa igreja faz 25 anos e aqui ela está debaixo da égide do Senhor Jesus Cristo. Ela está arraigada, ela está firme, compactada por conta de orações. E por isso, nesta noite, iremos cantar essa música, The Prayer, que é conhecida como Oração.
Nós louvamos ao Senhor pelo coral da igreja e pelo coral nos proporcionar esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Parabéns a todos os envolvidos, presbítero Robson e todos os que, sob sua liderança, nos proporcionaram esse momento de louvor na presença do nosso Deus. Fiquemos todos de pé para a nossa leitura bíblica alternada. A página 3 do nosso boletim, Salmo de número 145, do verso 1 ao verso 12. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. Você pode sentar com a bênção desse salmo. Os nossos diáconos podem se colocar a postos. Enquanto isso, a igreja pode ofertar e dizimar na casa do Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Senhor, tudo o que temos vem de ti e pertence a ti. Nós te pedimos, gera em nós cada vez mais um coração generoso para com a tua casa, para com a tua obra, para com o teu reino. Ó Senhor, nos faça reconhecer sempre a tua providência em nossas vidas. O Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia, tem sustentado as nossas famílias, tem sustentado a igreja formada, composta por nossas famílias. O Senhor tem sustentado essa igreja.
nós temos honrado com os nossos compromissos. Isso vem da tua boa mão. Continue sendo conosco, Senhor. E nada poderá ser contra o crescimento e o avanço espiritual e material dessa igreja local. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Alguns irmãos têm motivos específicos de gratidão. Eu gostaria de registrar alguns. Os nossos irmãos Danilo e Maximiliana oferecem o culto em ação de graças por 8 anos de casamento. Nós louvamos a Deus juntamente com esse casal. Louvamos a Deus também pela vida do nosso irmão Jonathan e sua esposa Débora, que celebram 4 anos de casamento. Que o Senhor continue abençoando esse casal e essa família. Como também quero registrar, irmãos, o motivo da nossa irmã Cristina Menezes, que completou mais 1 ano de vida, está ali juntamente com o seu filho, grata ao Senhor por mais 1 ano. Nós temos também os nossos motivos específicos. Você pode colocar isso na presença do Senhor em oração. E nós podemos, claro, aproveitar essa ocasião de oração de gratidão para agradecer mais uma vez pelo aniversário dessa igreja, pela vida dessa igreja, pela existência dessa igreja. Você pode, neste momento, orar ao Senhor, feche os seus olhos, agradeça a Deus, porque Ele tem sido bom. Ele tem sido muito bom, misericordioso, paciente, cheio de graça, tem derramado dádivas sobre as nossas vidas. Há uma gratidão em nós, ó Pai, que é provocada pelo Teu Espírito que habita em nós. Os nossos olhos foram abertos para a salvação em Cristo Jesus, para a boa notícia, para a redenção. Isso já é suficiente para que vivamos uma vida em gratidão. Se não bastasse isso, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos enriquecido. O Senhor tem nos dado, derramado sobre nós dádivas, e dádivas, e dádivas. Não merecemos nada disso. Mas o Senhor é cheio de compaixão, é misericordioso, é bondoso. E aqui, Senhor, está a nossa oração de gratidão. Nós te agradecemos pelo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E especialmente na vida dessa igreja, que hoje encerra as comemorações, as festividades dos 25 anos. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a Tua graça, nós não estaríamos aqui. Assim nós oramos. Amém. Antes das nossas crianças, irmãos, eu gostaria de chamar alguns irmãos aqui à frente, irmãos que não estavam no culto de recebimento, mas que precisam ser recebidos. Gostaria que a igreja os conhecesse e em seguida orasse por eles. Eu vou chamar a nossa irmã Ana Carolina Souto Oliveira, a nossa irmã Ana Lúcia Ferreira Assis, Lívia Dantas de Souza, Maria Carolina Souto Oliveira, Willy Guimarães Moraes Barros, Patrese Ferreira Assis. Os irmãos podem subir aqui. Esses nossos irmãos estão
sendo recebidos por transferência, e nós queremos apresentá-los à igreja. E vocês, irmãos, fazem parte dessa igreja, podem contar com essa igreja, podem contar conosco. Nós somos uma família, a família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por meio dele nós fomos adotados pelo nosso Pai. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e que vocês sirvam essa igreja, nos ajudem em nossa missão de tornar Cristo conhecido. Vamos orar pelos nossos irmãos. Estenda sua mão em direção aos amados e vamos rogar a bênção do Senhor. Pai, que esses irmãos que manifestaram o interesse de fazer parte dessa igreja sejam capacitados para que possam assim servir de maneira excelente a tua obra. Eles precisam de nós, nós precisamos deles. Que os teus dons espirituais que foram dados a esses irmãos se revelem, se manifestem, para que dessa forma eles contribuam com o crescimento do teu reino a partir da igreja presbiteriana Renascer. Que a tua graça preservadora e capacitadora esteja sobre a vida de cada um deles. Essa é a nossa oração, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Crianças no altar do Senhor. Porque me amou tanto assim, Jesus se entregou pra morrer por mim, sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz Jesus me amou até o fim. Vamos orar pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, pelo nosso ministério infantil que tem abençoado as nossas famílias, os nossos pequeninos. Nosso Deus, obrigado pelas nossas crianças que estão aqui para prestar culto a Ti também, que estão aqui para crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser uma bênção nos nossos lares, e não apenas nos nossos lares, mas nesse mundo criado pelo Senhor, que é o palco da redenção, que eles possam, Senhor, cada vez mais receber do Teu Evangelho, crescer no Teu Evangelho, e assim, todos eles proclamarem o Teu Evangelho com poder e autoridade. Use as nossas crianças, use os nossos filhos, para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja, para o bem da nossa sociedade. Faz isso e ficaremos gratos. Assim oramos. Amém e amém. As crianças podem ir. Agora nós vamos louvar ao nosso Deus. Segurança tenho em Jesus, pois nele gozo
vida e luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo céus, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz
Meus irmãos, graças a Deus o reverendo José Alves chegou bem aqui, teve uma boa viagem. O Senhor trouxe o seu servo para que pudesse ministrar aos nossos corações nesta noite, último dia, ou último domingo, melhor dizendo, da nossa celebração, festividade, 25 anos. E nós queremos já agradecer a presença do reverendo José Alves. Foi meu professor de teologia sistemática no Betel. Sou muito grato por todo o ensinamento, por tudo que ele representa para a nossa geração. Eu gostaria de orar com a igreja, pedindo a unção do Espírito neste momento, para que a palavra seja poderosamente ministrada aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, Tu que habitas em nós, usa o Teu servo como um canal, como um veículo da palavra. Edifica-nos na verdade da Tua palavra e faz isso para o louvor da Tua glória. Nosso anseio, o desejo nosso é ouvir a Tua voz. E para isso, nós iremos acompanhar as Escrituras Sagradas, que serão expostas e aplicadas ao nosso coração. Assim oramos, confiando em Ti tão somente. Amém e amém. Graça e paz, meus irmãos. Dou graças a Deus pela bênção de poder estar aqui nessa noite. Graças a Deus por revê-los, todos, muitos aqui cujos nomes eu não sei, a grande maioria, mas outros cujos nomes eu lembro muito bem. Então, dou graças a Deus por poder estar aqui, comemorando, participando das comemorações dos 25 anos de organização da Igreja Presbiteriana Renascer. Dou graças a Deus porque faço parte desta história, faço parte, como quaisquer outros irmãos que estavam aqui desde o início, estou também. E por isso dou graças a Deus, pelo trabalho quando começou, pela ideia de organizar, enfim, tudo. Dou muitas graças a Deus por isso. Para mim é honroso demais estar aqui, compartilhando deste momento. E ali eu compartilhava com o nosso irmão presbítero Fred, quanta criança. Essa igreja é uma bênção e essas crianças fazem parte. A igreja que tem crianças assim, pode ver o futuro, e um futuro brilhante, brilhante mesmo. De modo que, graças a Deus, pelo que nós estamos vendo. Muito obrigado pelo convite, pastor André e conselho da igreja. Muito me honra poder estar aqui. E eu trago um abraço mais apertadíssimo da minha esposa, Mércia, aquela mulher lindona que não pôde vir, é uma pena. Mas qualquer dia eu venho com ela aqui para ver os nossos irmãos. Então ela está conectada conosco aqui agora, falou para mim há pouco. E está mandando um abraço para os irmãos todos. E o meu filho também, que praticamente nasceu aqui e saiu daqui pequeno ainda e que está também conectado conosco. Manda um abraço para os irmãos todos. Que Deus continue abençoando esta igreja, fortalecendo o
os nossos irmãos. Louvado seja Deus pelo trabalho que tem sido feito e que continue assim, trabalhando para a glória de Deus. O coral há pouco cantou um hino e eu sou fã número 1 de coral. Parabéns pelos hinos cantados por vocês. Deus continue abençoando esse ministério. E no hino que foi cantado, fala sobre a Nova Jerusalém. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abram a palavra de Deus no capítulo 14 de Apocalipse. Apocalipse 14, os versículos de 1 a 5. Vamos meditar por alguns minutos neste texto. Apocalipse 14, de 1 a 5. Nós vamos falar hoje sobre a vitória da Igreja de Deus, ou também a visão do triunfo dos remidos. Este é o tema da mensagem que vamos apresentar nesta noite. Vejam bem o texto. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se maculam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Deus aplique sua santa palavra nos nossos corações. Oremos. Bendito Deus, fala ao teu povo que está aqui reunido, adorando a Ti. Teu servo que está aqui é instrumento, nada mais. Que o Espírito Santo opere o que é preciso na minha vida como pregador e na vida de cada irmão, cada irmã, e não somente naqueles que estão aqui, mas nos que estão conectados conosco também, participando deste trabalho. Pedimos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A vitória da Igreja de Deus. Meus irmãos, quando nós lemos Apocalipse 13, exatamente o capítulo anterior do texto que nós lemos, nós vamos ver a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A que emerge do mar representa poder político. E que poder! A besta que emerge
da terra representa poder religioso, ou, como dizem alguns intérpretes, poder sacerdotal. Como vemos no relato do texto bíblico, Apocalipse 13, esses poderes não são antagônicos, não lutam entre si, estão unidinhos, mas muito unidos mesmo. E o foco deles é ofender ao povo de Deus. E muita coisa é feita contra o povo de Deus. No texto que nós lemos, capítulo 14, de 1 a 5, em puro contraste, mas puro contraste mesmo, com aquele mundo mau retratado em Apocalipse 13. O que vemos neste capítulo é a visão que ele traz daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Quando olhamos Apocalipse 5, versículos 9 e 10, nós vamos ver o apóstolo João falando sobre isto também. Os que foram comprados pelo sangue do Cordeiro estão ali. De modo geral, o que vemos aqui no texto que lemos, e todo o capítulo, é aquilo que chamamos de a igreja redimida, triunfante no céu. Então é um puro contraste mesmo, os capítulos 13 e 14. Porque no 13 a igreja sofre, e sofre muito. No 14 a igreja está ali, na glória. A igreja está no céu. Se não vejamos o versículo 1, pode deixar a sua Bíblia aberta. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. A primeira lição que nós temos aqui é a igreja no céu. Mas qual é essa igreja? Aqui tem um número que tem tido diferentes interpretações, mas a Bíblia deixa claro que estes 144.000, 12 vezes 12, no caso 144.000, representam a igreja, simboliza a plenitude do povo de Deus. É o que nós vemos exatamente no texto que lemos, versículos de 1 a 5. Isso quer dizer que é o número que Deus tem na sua mão, que Ele estabeleceu. Não é um número qualquer, é o número do povo de Deus. Mas o texto vai mais adiante e fala sobre o Monte Sião. A igreja está no Monte Sião, aquele lugar onde Deus habita. E esse Monte Sião é símbolo de segurança e estabilidade para o povo de Deus. Então está o número completo dos crentes em Jesus Cristo, naquele lugar onde nenhuma das bestas do capítulo anterior vai fazer coisa alguma, não pode mais, porque o povo de Deus está seguro com Deus lá no Monte Sião. Mas ainda é a Nova Jerusalém, um símbolo do reino de Cristo. E quando lemos Apocalipse 21:10, lemos exatamente isto. Vejam só, diz assim: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus.
Tudo já foi preparado para onde o povo de Deus vai. Nós não vamos para um lugar improvisado. O lugar já foi preparado. Os crentes estarão lá. Nós sabemos disto. Não tem nada de improviso na história da igreja, na história da redenção, na história do povo de Deus. Nada é improvisado. Deus já preparou tudo. Então esta é uma grande lição que nós temos aqui. A igreja está incluída nos 144 mil que implicam plenitude. E está naquele lugar que Deus preparou também. E está, finalmente, nesse reino que Cristo estabeleceu para todos os seus servos. Mas há uma segunda lição aqui. Versículos 2 e 3. Olha o que diz o texto. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. E diz o texto, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E agora vejam, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Interessante o que está escrito aqui. Que lição preciosa vemos aqui. O texto diz que a igreja completa, a igreja inteira, canta um novo cântico, acompanhada de harpas. Podemos imaginar a harpa, aquele instrumento que Davi tocava tão bem. Quantas harpas estarão ali tocando? Como será um som bonito, lindo demais, acompanhando o povo de Deus, o número completo dos escolhidos, dos eleitos de Deus, ali cantando, louvando o Senhor. Quem faz parte daquele coral? Todos os crentes, todos os santos. Pois somente eles aprenderam o cântico. Somente eles. Esse é um detalhe interessante. Por quê? Porque não foi um cântico qualquer. Não foi uma melodia inventada. Não foi uma letra qualquer colocada naquele cântico, como nós sabemos que há hoje. A música gospel tem sido invadida por muita gente que não tem compromisso com Deus nenhum, e muitas letras incompatíveis com a palavra de Deus são colocadas. Precisamos ser muito cuidadosos com os hinos que nós cantamos. Muito cuidadosos mesmo, porque há muita coisa aí que não merece ser cantada no meio do povo de Deus e pelo povo de Deus. Então o texto que nós lemos é claríssimo aqui, dizendo que aquele cântico era cantado pelos 144 mil, porque somente eles aprenderam aquele cântico. Não era uma música qualquer, mas aquela que o céu trouxe para quantos estão ali. Mas ainda, o texto diz que o louvor dos remidos é característica da vida deles com Deus. E isso nos chama certamente ao louvor da igreja. Aqui não se fala somente do que se canta, mas de quem canta também.
Não precisamos ir muito longe falando da comercialização que há da música gospel. Os irmãos sabem disso. Há pessoas aí que não têm compromisso com Deus nenhum cantando música gospel, porque muita gente adquire, muita gente compra. Será que isso está certo? Deus estaria recebendo o louvor que nós emitimos dos nossos lábios, proferimos dos nossos lábios, é para a glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus aceita o louvor dos que o conhecem, dos que sabem quem Ele é. E aí os crentes devem dar graças a Deus por isso, porque no momento como este nós sabemos muito bem que os cânticos que nós entoamos são recebidos pelo Senhor, porque nós somos servos do Senhor. São crentes, são servos de Deus, louvando a Deus, e Deus aceita isto. É importante quando nós olhamos este relato bíblico. 144.000, número exato, que indica plenitude, cânticos acompanhados por harpas, melodia que só eles, os santos, conhecem, e a letra também, porque esta letra reflete o caráter deles como crentes. Como é bom sabermos disto. Isto nos conscientiza do que devemos fazer, do que devemos ser e fazer diante do comprometimento que temos com o louvor da igreja. O que nós entoamos aqui, Deus está recebendo, semelhante àquele cântico final, lá no Monte Sião, onde estaremos um dia com o Senhor para todo sempre. Então esses versículos 2 e 3 falam sobre isto, mostram a igreja inteira cantando um novo cântico. Só eles sabem a letra daquele cântico e só eles sabem a música daquele cântico também. Mas vamos aos versículos 4 e 5. Olha o que diz. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Este texto aqui, esses 2 versículos, mostram o caráter dos remidos de Deus que estão ali. E vale a pena ver com cuidado. Primeiro, diz que eles são castos. E isto deve ser entendido espiritualmente. Por quê? Porque recusaram-se a se prostituir e a adorar a besta. Lembra aí do capítulo 13? Com muito sofrimento, os servos de Deus passaram por aquilo ali. E muitos morreram por amor a Cristo, ou morrerão por amor a Cristo também. Mas ali estarão vivos, louvando a Deus. Esta palavra castos aqui tem um sentido espiritual. Agora, é bom saber que naquele tempo havia em vários lugares do mundo, e lá na Ásia Menor então, lá em Éfeso então, havia um templo onde uma deusa era adorada, e naquele templo que cabia muita gente, era muito grande, havia mulheres que estavam à disposição dos homens pecadores incircuncisos,
que vinham de várias partes do mundo para ali. Aquela era a religião deles, daquele tipo. Sabendo disso e inspirado por Deus, o apóstolo João ressalta isto. Aqueles que estavam ali no Monte Sião não se contaminaram espiritualmente com tudo aquilo que era uma profanação ao nome de Deus. É interessante entendermos isto. Por quê? Porque essas características dos remidos mostram claramente que o povo de Deus deve ser cuidadoso em não se contaminar com o mundo de forma nenhuma. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É isso que a palavra de Deus diz. E aqui, finalmente, o texto está dizendo isto, que não houve contaminação. Era muito comum isto em várias partes do mundo naquele tempo. Mas aqueles que estavam ali, em momento algum, diz o texto, se contaminaram com este mundo. Mas uma outra característica diz que eles foram fiéis ao Senhor. Meus amados irmãos, quando lemos Apocalipse 3, 4, falando sobre isto, vejam só, Apocalipse 3, 4, diz assim: tens contudo, falando à igreja de Sardes, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram e as suas vestiduras não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Não se contaminaram com a pecaminosidade que havia naquela cidade. E essa mensagem, meus amados irmãos, ecoa todo o tempo, pelo mundo inteiro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. O povo de Deus tem um novo procedimento. Não deve deixar-se levar pelo mundanismo, conforme sabemos que muitos fazem aí. Mas tem uma outra característica aqui. O texto diz que eles são discípulos ou seguidores verdadeiros de Jesus. É assim. Vinde a mim, disse o Senhor Jesus. Ele chamou tantos dos seus, chamou tanta gente. E nós hoje estamos aqui porque um dia nós fomos chamados por Ele também. Lembro da conversão da minha mãe. Eu tinha 5 anos. E, ao se converter, uma senhora, que era de uma igreja nossa, lá na nossa cidade, começou a conversar com ela. E falou de Jesus, e ela se converteu, e levou a família toda. Meu pai inicialmente não, 10 anos depois, sim. Mas, uma coisa interessante, entre outras, é que ela pegou as imagens de escultura que ela tinha em casa e quebrou tudo. E enterrou. Uma vizinha, sabendo disso, sabendo que eram imagens grandes, expressivas, disse para ela: Ivanilda, por que você fez isto? Melhor teria dado a mim. Como eu gostaria. Ela disse: não,
Ninguém deve adorar imagens. Isso é pecado. Se eu não quero para mim, não vou lhe dar também não. Lembro daquela resposta que ela deu àquela senhora. Então o texto que nós lemos diz que são discípulos seguidores verdadeiros de Jesus. Naquele momento pode-se ver a importância da fidelidade ao Senhor ao longo do tempo. Meus amados irmãos, todos nós ao longo do tempo temos sido insuflados, tentados a negar o nome do Senhor, desde o primeiro século. Sim, as igrejas cristãs ali, locais, dentro da grande igreja, todas elas passaram por momentos difíceis. E o que nós poderíamos dizer como testemunho próprio, nosso particular, quanto sofrimento. O texto diz que ali estavam adoradores fiéis. Naquele momento pode-se ver a importância da fidelidade ao nome do Senhor. Mais uma vez, os remidos que estarão no Monte Sião com o Senhor, fazendo parte daquele número simbólico, 144.000, são aqueles que permaneceram fiéis. Não são religiosos quaisquer. Mas o texto vai mais adiante. Diz aqui que eles são primícias para Deus. A palavra a parte que está lá na língua grega refere-se ao fruto, primeiro fruto que era colhido, as primícias. Pela qualidade daquele fruto primeiro, poder-se-ia concluir que os demais que viessem seriam bons também. E a comparação que João faz é que os crentes, os servos de Deus, são primícias para Deus. Eram importantes porque representavam aquela colheita que seria muito boa. É assim que Deus nos trata. Cada crente deve ser o melhor que deve ser oferecido a Deus. Nós precisamos parar um pouco, irmãos, e nos desligarmos do oba-oba que muitas vezes há aí. E sozinho em casa, cada um de nós, refletir a vida, como tenho sido eu. Deus conta comigo mesmo em tudo. Que negligência tenho eu cometido ou vivido? É uma análise que ninguém mais pode fazer, senão cada um de nós. E o nosso desejo deve ser o melhor para Deus. Trabalhar para Deus, servir a Deus com muita alegria. Não devemos transferir comprometimento, responsabilidade. Que lindo vermos esta igreja aqui. Mais bonito, mais importante ainda, é quando cada um servo de Deus que aqui está, inclusive esses que foram recebidos e nós os conhecemos hoje, cada um se compromete em dizer: eu quero ser o melhor para Deus, eu não quero aparecer para ninguém, querer ser o melhor do que os outros, não, quero humildemente ser o melhor para Deus. E biblicamente eu tenho onde ver, aprender como ser isto. No Monte Sião estarão aqueles que são primícias para Deus. O nosso valor não está em nós mesmos. O nosso valor tem a ver com o que Cristo
fez na cruz por nós e aplicou na nossa vida. Não devemos querer ser melhores do que ninguém. O nosso dever é querer ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E essa autorreflexão só cada um é que pode fazer. Como tenho sido? Se a igreja dependesse de mim somente, ou melhor assim, se todos da igreja fossem semelhantes a mim, a igreja teria algum progresso, cresceria, faria alguma coisa. No Monte Sião estarão aqueles que são primícias de Deus. Finalmente, diz o texto que ali estão os eleitos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Conforme diz Apocalipse 12, 13, aliás, Hebreus 12, 13, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Quem estará ali? Os eleitos de Deus. Número completo, 144 mil. Número simbólico, que representa os milhões que ali estão. Há um cântico que nós entoamos, um hino bonito, que diz assim: eis os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Aí cita um texto bíblico que diz: todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. São os eleitos de Deus que estão ali. Não vamos entrar na discussão que muita gente entra aí, discute, crê, não crê, aceita, não aceita. Se Deus sabe o número dos seus eleitos, eu não tenho qualquer dúvida disto. Os 144 mil estão aqui comprovando. Deus sabe sim quem vai crer, quem não vai crer. Jesus morreu por aqueles que Deus lhe deu desde a eternidade. A Bíblia diz que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, foi derramado antes da fundação do mundo. Nada é improvisado no plano de Deus. Agora, certamente sobre isto, existem detalhes que nós gostaríamos de saber. Mas a palavra de Deus não revela. E como disse um professor meu, no seminário, quando eu fui pregar um sermão de prova, eu fiz algumas questões nestes termos e apenas levantei as questões. No final, o professor disse: meu filho, contente-se com o que está escrito. O mais, quando nós chegarmos lá, você vai saber. Aí eu digo: irmãos amados, contentemo-nos com o que está escrito. É isso que a Bíblia diz, chama de eleitos de Deus, nada de improviso. Deus sabe os que são seus, Ele os conhece. Cabe a nós pregar a palavra, porque a palavra usada pelo Espírito Santo opera transformação de vida. São eles os verdadeiros e falam somente a verdade. E é isto que a Bíblia diz, que a igreja santa e inculpável deve ser. Eu quero ler aqui para nós concluirmos 2 textos. O primeiro deles, os irmãos podem abrir também.
Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. Olha o que diz o texto. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso Jesus é quem faz. Colossenses 1, 22. Colossenses 1, 22. Olha o que diz o texto. Praticamente a mesma coisa. Diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para quê? Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quem é essa igreja? Nós somos essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não é em vão que o Senhor derramou o seu sangue na cruz por nós. Não é em vão que homens e mulheres têm pregado este evangelho ao longo do tempo. Quantos morreram por amor a Cristo ao longo do tempo, por causa da seriedade com que encararam a pregação do Evangelho. Domingo passado eu estive pregando em uma igreja irmã nossa. E após o culto, um irmão já idoso chegou a mim e citou o nome de um missionário nosso, um missionário americano, que veio pregar, deixou a sua terra e veio pregar no interior de Pernambuco. Lugar difícil, perigoso. E em dado momento, aquele homem e um outro irmão que andava sempre com ele, companheiro, caminhavam em direção a uma certa cidade, quando uma pessoa veio para matá-lo e usou uma arma cortante, pérfuro cortante, como nós sabemos. E aquele companheiro de viagem do nosso irmão missionário atravessou na frente e ele morreu. Mas aquele missionário continuou pregando. Mas um dia também Deus o levou. No entanto, o seu corpo foi sepultado ao lado daquele servo de Deus que deu a vida por ele. Meus amados irmãos, muitas histórias existem ao longo do tempo de escolhidos de Deus que se comprometeram com o reino, sabendo da glória de que iriam participar um dia. Essa glória que nós lemos aqui. Os remidos, em número completo, estavam no Monte Sião, cantando louvores a Deus, acompanhados com harpas, melodia e letra que só eles conheciam. Ninguém mais. Se nós achamos bonitas as melodias dos cânticos que foram entoados aqui, eu achei lindo demais o coral cantando. Jerusalém, Jerusalém. E eu estava lembrando, sabendo que ia pregar sobre esse assunto, lembrando, e naquele dia, como será?
Não sei se todas as pessoas que estão aqui têm esta convicção de que um dia estaremos cantando. Não sei se todos têm esta convicção, mas eu sei que a maioria tem. Porém, se há alguém aqui que não tem ainda essa convicção daquele lugar final para onde vai, clame a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não saia daqui sem essa convicção que só Deus dá na sua palavra. A promessa é para aqueles que um dia receberam Jesus no seu coração. Todos estaremos no Monte Sião, cantando aquele hino acompanhado por harpas, uma melodia única, ímpar. E a letra, só os crentes conhecem, porque ela procede do coração de Deus. Não saia daqui sem ter essa convicção. Procure o pastor da igreja, procure algum irmão que você conhece, se veio aqui a convite, procure e se disponha a servir a Cristo, seguir a Cristo, aprender de Cristo, porque Ele foi quem derramou sangue na cruz, pagando pelos nossos pecados. Vamos orar? Bendito Deus, amado Pai, aplica a Tua palavra nos nossos corações, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E faz, ó Deus, que com a Tua graça, se há alguém que aqui não tem essa certeza ainda, o Teu Espírito opere agora, em nome de Jesus. E os que aqui estão porventura nesta situação, sejam tocados pelo poder de Deus e saiam daqui nascidos de novo. Pedimos isto agradecidos, ao mesmo tempo te pedindo, ó Deus, que a Tua bênção continue nesta igreja, no Teu povo aqui. Porque há 25 anos esta bênção tem estado aqui. Louvado seja Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero agradecer a presença do reverendo José Alves, que se dispôs a estar conosco, celebrando os 25 anos e trazendo para nós essa palavra. Como é bom, irmãos, como é maravilhoso ouvir palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Como é bom ouvir a palavra de Deus. É isso que satisfaz a nossa alma. A exigência nossa pede isso. As aspirações mais profundas do nosso ser só podem ser satisfeitas com palavras de vida eterna. Glorificado seja o Senhor pela ministração da sua palavra, pela edificação da igreja e pelo apelo que foi feito
aqueles que ainda não se prostraram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que nesta hora foram tocados pelo poder do Espírito Santo. Quero ministrar a bênção apostólica, mas só pedir uma gentileza aos irmãos, e após a bênção apostólica, os irmãos continuem sentados, porque nós iremos tirar uma foto daqui de cima, tá bom? Para pegar toda a igreja. Então, após a bênção, todos, por gentileza, sentados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós e sobre toda a igreja, sobre todos os escolhidos espalhados pela face da terra. E a igreja diz: amém.